o combustível certo para missões. O combustível certo para missões. Por que eu estou usando essa palavra combustível? Os irmãos vão já entender. Um certo pastor, ele estava fazendo missões na Turquia, mas ele era recém-chegado e ele, para andar lá, ele teve que comprar um carro. Ele vendeu um carro que ele tinha e toda a economia, pode voltar lá só para o tema, deixa lá no tema. E toda a economia que ele tinha, ele investiu nesse transporte que ele comprou lá na Turquia. E ele disse que havia feito um curso no país que ele estava, mas quando ele chegou no posto de gasolina na Turquia, ele disse que o próprio frentista, o rapaz lá, perguntou para ele se ele queria colocar no carro dele um tipo de benzim. Ele perguntou: você quer benzim ou você quer o motorim? Mas ele disse que nos vocabulários que estudou do idioma, ele não sabia dessas palavras. É porque era tipo como se fosse uma gíria. Porque benzim era a gasolina e motorim era o óleo a diesel. E o rapaz perguntou e ele disse que não sabia o que responder. E aí ele ficou com medo de colocar o combustível, porque ele não sabia se era gasolina ou se era óleo. Ele disse, para fazer, ele foi lá na bomba e cheirou para poder colocar. Enquanto ele estava fazendo isso, o rapaz do posto ficou caçoando dele, sorrindo dele, porque ele não sabia dizer a palavra e ele fez aquele gesto. Cheirou lá na bomba mesmo para colocar a gasolina. Ele que estava fazendo missões, com isso ele disse que Deus falou através desse ato. O que ele percebeu? Ele disse que a igreja, às vezes, ela tem um transporte novinho, com todo equipado, mas ela não sabe colocar o combustível. E isso é uma verdade. Às vezes tem tudo. Olha, nós temos pessoas aí que têm a melhor teologia, estão nos maiores debates, mas nenhum ganha alma para Jesus. Nós temos irmãos que tocam e cantam esplendidamente bem, mas nenhum ganha alma para Jesus. Quinta-feira eu preguei sobre a igreja mendiga, e o que eu estou vendo na igreja é que a igreja está colocando como prioridade um combustível errado. É o combustível da teologia da prosperidade, é o combustível de buscar bênção de madrugada, mas nenhum crente está disposto, na maioria, a ganhar uma vida para Jesus. E a igreja, eu estou cansado de dizer aqui, ela só tem 3 coisas para fazer na terra. 1, adorar a Deus. 2, servir ao próximo. E 3, evangelizar o mundo. Jesus não morreu para a igreja, para fazer da igreja instituições de homens. Não morreu pela igreja para fazer da igreja pessoas famosas. Ele morreu pela igreja para dar vida eterna. E a missão da igreja agora é levar esse evangelho a outras pessoas. E o lamentável, irmãos, é que nós estamos como esse pastor que tem um carro bonito, todo novo, faz a maior economia para comprar o carro, mas na hora não sabe o combustível certo para colocar. E esse é o grande problema. Coloca aí a introdução, só para os irmãos observarem que eu coloquei isso aqui, olha. Não se deve começar missões falando do candidato. Às vezes a igreja diz assim, nós temos aqui um melhor irmão, ele é poliglota, ele é bacharel em teologia, esse rapaz aqui. Não é assim que se começa falando de missões, não é do candidato. Observem bem, não é analisando mapas do mundo, nem dados demográficos. Eu já vi trabalho de missões que as pessoas se preocupam mais em falar dos problemas, das religiões. Isso é bom, mas não é o ponto inicial de missões. Outra coisa que nós pontuamos aqui é que também falar da história de sacrifícios missionários não é o primeiro combustível necessário. Às vezes, quando é em culto de missões, congresso,
Aí o irmão escuta a história de um missionário, ele se empolga, ele chora. Aí ele escuta aquilo ali e quer fazer missões. Missões não se começa colocando combustível de história, que pode só emocionar. Observem bem, nem tão pouco com a condição dos perdidos. Não basta apenas eu olhar a condição do mundo e entender que está perdido. Não é simplesmente isso, irmãos. Observem, se vocês analisarem, David Bosque, ele diz que a missão começa não percebendo a necessidade das pessoas, mas sim a necessidade de quem é enviado com o ensino divino e quem já tem evangelho. Ouçam bem, não se pode enviar homens que não sejam transformados pelo evangelho. Homens que não sejam tocados pelo evangelho. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quais são os homens que podem revolucionar o mundo? Pode desafiar o império das trevas? Só homem que tem experiência com o evangelho. Só pessoas que foram tocadas pelo evangelho. Só pessoas que foram transformadas pelo evangelho. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? É poder de Deus. Querida igreja, queridos jovens, às vezes eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso fazer teologia, eu posso dar um estudo bíblico, mas eu não fui impactado pelo evangelho. Quem é impactado pelo evangelho não tem medo de pregar em países comunistas. Quem é impactado pelo evangelho não tem medo de enfrentar as piores coisas desta vida. Olha o que Deus diz para Paulo em Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou ensinar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Porque ele sabia o que era evangelho. Você realmente já foi transformado pelo evangelho? Você realmente sabe qual é o poder do evangelho na sua vida? Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui esta noite. Tem muitos crentes que são como Simão. Vocês se lembram de Simão? A Bíblia diz que Simão foi batizado. Está lá em Atos, capítulo 8, verso 12 a 25. Ele, quando viu os apóstolos chegarem em Samaria, colocando as mãos e as pessoas sendo curadas e batizadas no Espírito, ele disse assim: me dá esse poder, eu pago vocês. Aí o próprio Pedro disse, olha, depois de batizado, Pedro disse, o teu coração não é fiel. Há muitos crentes batizados que tomam ceia, há muitos crentes que cantam, há muitos crentes que adoram, mas são como Simão, interessado apenas nas coisas de Deus para terem vantagens pessoais. A coisa melhor que possa existir dentro da igreja é um pastor transformado pelo evangelho. É uma igreja transformada pelo evangelho. Porque se há evangelho de Deus na alma, você tem desejo de falar de Cristo Jesus. Querida igreja, não há coisa maior para a igreja. Nós estamos perdendo o foco, meus irmãos. Adolescentes, nós estamos perdendo o foco. Às vezes, os nossos louvores são adorações como o mundo está fazendo hoje. As nossas pregações se transformaram em coaching ou se transformaram em agência de quem prega melhor. São poucos homens que se doam. São poucos homens que querem morrer pelo evangelho. Muitos buscam agenda. Eu quero estar no maior congresso que não ganha uma alma para Jesus, congresso que não busca uma cidade. Imagine se uma cidade toda, uma igreja toda se envolvesse e fizesse a maior mobilização nas ruas, nas praças, ganhando almas para Jesus. Vocês sabem o que é uma igreja impactada pelo evangelho? Atos 8,4, coloca aí na tela. A Bíblia diz, e os que iam sendo dispersos ou dispersos pregavam o evangelho por todos os lados. Se você tem o impacto do evangelho, hoje tem muita gente, irmão, canta bonito, adora bonito, é um louvor bonito, mas aquilo ali é só o emocional. Termina o culto, ele não vê quem está drogado, não vê quem está na prostituição, não vê quem está cego pelos deuses da terra. E eu ainda vou te dar um conselho, nem é bom tu ir mesmo sem o evangelho, porque você pode levar peia de demônio. Agora quem é impactado pelo evangelho, entra no reino das trevas e anuncia a palavra com autoridade. Oh, aleluia.
impactados pelo Evangelho. Eu quero dizer a vocês, qual é o teu combustível? O que você está botando? O que você está botando? Tem muito crente que o motor do carro espiritual dele não anda. O carro é bonito, o carro é todo charmoso, mas não anda. Sabe por quê? Porque está colocando o combustível errado. E deixa eu dizer, a igreja está cheia de combustível errado. Olhem para cá, tem muito ensaio, tem muito vocal, tem muita banda e pouco evangelismo. Tem muito pregador, tem muito cantor, pouco evangelista. Tem muita gente famosa, tem muita gente ganhando dinheiro, poucos ganhadores de alma. O mundo está clamando por ganhadores de alma. Olha esse grito de Paulo, irmãos, em 1 Coríntios 9,16. Olha o que Paulo diz, é lindo quando Paulo, ele deixa bem claro, e ele diz que não tem orgulho disso. Olha o que ele está dizendo, porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do quê? Me gloriar. Olha, irmão, olha para cá, tem irmão que evangeliza, ele sai bem daqui da frente da igreja, e vai bem aqui, onde tem ali o seminário dos padres, aí ele diz, eu estou cansado de evangelizar. Não faz nadinha, meus irmãos. Olha o que Paulo diz aqui, porque se anuncio o evangelho, eu não tenho de quê? Me gloriar. Quem anuncia evangelho não é para andar afobando, não é para andar dizendo, olha, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Vocês já imaginaram uma velhinha aqui impactada pelo evangelho? Ela vai impactar outras velhinhas também. Ela vai sentar na porta da casa dela de tarde, não é só para tomar café e falar fuxicada, não. Ela vai sentar na porta da casa, é para dizer, Jesus te perdoa, Jesus te transforma. Já pensou um jovem impactado pelo evangelho? Ele vai entrar na universidade, ele vai dizer para o drogado, ele vai dizer para o transgênero, ele vai dizer para quem segue ideologia de gênero, ele vai dizer para o endemoniado, ele vai dizer para o feiticeiro que o evangelho é poder de Deus. O evangelho, levanta a tua Bíblia, se você crê que o evangelho, oh glória, deixa o evangelho impactar a tua vida. Deixa o evangelho. Eu vou dizer uma coisa aqui esta noite, irmãos. Vocês sabem qual é o maior problema? Quando nós lemos 1 Coríntios 1,18. Olha o que Paulo, o apóstolo São Paulo, ele diz bem claro. Ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. Então escute bem, a minha pergunta é, teu combustível está onde, rapaz? Teu combustível é o Espírito Santo ou teu combustível é o conteúdo da tua teologia? Teu combustível é o Espírito Santo ou teu combustível é só porque te deram um cargozinho na igreja? Se não canta, sai da igreja. Se não prega, sai da igreja. Se não é valorizado, sai da igreja. Esse teu combustível não presta para nada. Mas se tem o combustível do Espírito Santo, tu prega, tu canta, evangeliza, glorifica, ganha alma, expulsa demônio. Levante a tua mão para o céu e receba a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Saia dessa crença morta, fria. Deixa o evangelho te impactar. Olha, irmãos, não adianta. Vamos lá, coloca aqui na tela. Nós estamos hoje falando de missões. Agora vejam bem, coloca lá o texto. Observem bem uma coisa, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Vamos lá, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Marcos 16, está aí no verso 14. Observem bem, Jesus ressuscitou. Quando? É o texto, irmão, coloca lá o texto. Quando ele encontrou os discípulos, Jesus Cristo censurou cada um deles. O texto começa dizendo em Marcos, Mateus fala das mulheres, mas a primeira mulher que recebeu a mensagem foi Maria Madalena, de quem o Senhor tinha expulsado quantos demônios? 7. Escute bem, olhe para cá para você entender o mistério. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele então diz, vai dizer aos meus discípulos, está aí no verso 7, vai dizer aos discípulos, vai lá, vai dizer aos discípulos, coloca o 7, vai dizer aos discípulos e a Pedro, porque Pedro tinha negado, Jesus queria restaurar ele perante os demais. Vai dizer a ele que eu vou adiante de vós para Gali, e ali o vereis.
como ele vos disse. A mulher ou as mulheres começaram a dizer, eles não creram, zombaram, disseram que elas estavam até com loucura. E Jesus havia dito que haveria de ressuscitar. E Jesus havia dito que haveria de se levantar da terra ao terceiro dia. Mas quando as mulheres começaram a falar, começaram a pregar, eles não acreditaram. Jesus se manifestou a eles. E quando Jesus se manifestou, vamos lá para o 14 agora. Quando Jesus se manifestou, olha o que Jesus Cristo diz para eles. Jesus disse assim, estando os 11, ele apareceu aos 11 e estavam assentados à mesa. E lançou no rosto de cada um deles a incredulidade deles. Olhem para cá. Evangelho tem provas reais de que Jesus ressuscitou. Primeiro, a Bíblia diz que os anjos disseram, Mateus 28:6, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Da mesma forma, no verso 5 do capítulo 16, tinha ressuscitado. As mulheres falaram que Jesus ressuscitou, só que eles não acreditaram. E Jesus Cristo agora, quando aparece a eles, o Senhor passa na cara deles que eles deveriam ter crido no que as mulheres disseram. Eles deveriam ter crido no que elas falaram. E Jesus se admirou da incredulidade deles. Sabe qual é a primeira coisa? Você não pode pregar evangelho se você não crê realmente que Jesus ressuscitou. Escute essa, você não pode pregar evangelho, não fale de Jesus se você não tem certeza que ele está vivo. O que nos dá autoridade para pregar, o que nos dá autoridade para entrar em qualquer lugar, até no terreiro do diabo, o que nos dá autoridade é saber que o Cristo que ressuscitou, ele vive nos céus, mas ele vive dentro de nós. Aquele que tem certeza, não tem dúvida, não tem incredulidade. Oh, meus irmãos, o evangelho é isso. É por isso que eu vejo, irmão Raimundinho, eu vejo esse homem aí, ele prega para qualquer pessoa, ele não tem medo de nada. Até esse irmão Antônio gosta de evangelizar. Crente que tem medo de encostar perto de um doutor, medo de encostar perto de um filósofo. Olhe para cá, quem tem o Cristo vivo na alma e na vida, e que sabe que ele ressuscitou, vai se lembrar de Mateus 28:18. É-me dado todo o poder nos céus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não tem diabo, não tem demônio, irmãos. É por isso que eu vejo velhinha, eu vejo irmãozinho, eu vejo irmã. Pode ter o bêbado, pode ter o cachaceiro, pode ter o pistoleiro. Ela pega o folhetim e entra com vida. Ela pega a Bíblia e evangeliza com vida. Eu já vi, foi mulher, quando a pessoa parte para ela, ela diz, te aquieta que Jesus está comigo. Te aquieta que Jesus está comigo. Agora, quando hoje, irmão, nós temos evangelho e evangelismo de piquenique. Tem jovem que acha engraçado o evangelismo. Ah, não, é um filme. Ah, não, é uma pipoquinha. Ah, não, isso é evangelismozinho, irmão, para brincar. O jovem que vai para a rua, ou a criança que vai para a rua, ela tem que ter certeza que Jesus está vivo e que Jesus vive nela. Quem tem certeza aqui que Jesus vive na sua vida? Olha, quando você abre a sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 5, olha, a Bíblia diz que a meninazinha olhou para a mulher de Naamã e disse assim para ela, eita minha senhora, se esse generalzão estivesse diante do profeta, que é lá em Samaria, essa leprazinha para ele não era nada. Foi só, agora imagine, se aquela meninazinha fosse só doida para namorar, só de fuxiquim, só de coisinha. Era uma adolescente, mas era uma adolescente que sabia quem era profeta. Era uma adolescente, mas era uma adolescente que via Deus na vida de Eliseu. A palavra de um adolescente mexeu com 2 reis. Mexeu com o rei de Naamã e mexeu com o rei de Israel. Quando chegou no rei de Israel, a palavrinha de uma moça. Agora eu estou falando de uma moça que está cheia do Espírito Santo. Eu estou falando de um adolescente que está cheia de Deus, de um adolescente cheio de Deus. Esse negócio que o pessoal diz, entende, adolescente, é o hormônio, é nada, é pecado, essa é vergonhice.
Quando o jovem tem Deus na vida, o adolescente tem Deus na vida, ele pode saber que tem as coisas, mas ele tem temor de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa menina, coloca lá, irmãos, 2 Reis 5, do 2 em diante, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui não era meninazinha velha, que não tinha pensamento, que andava só brincando. Olha aqui, é o 3, bota o 3, olha aqui. O homem estava doente, e disse esta a sua senhora. Irmão, isso aqui é pesado. Se essa menina não soubesse a crença de Eliseu, ela ia falar isso? Se essa menina não soubesse a crença de Eliseu, ela ia falar essas palavras? Ela disse, minha senhora, irmão, isso aqui, quando eu leio isso aqui, essa menina mexeu com 2 reinos, mexeu com 2 reis. Minha senhora, se esse homem estivesse diante do profeta que está em Samaria, olha a conversa dessa menina, olha a conversa dessa menina, olha a conversa dessa menina. Quando as mulheres chegaram, deixa aí, quando as mulheres chegaram no sepulcro, elas iam caminhando e diziam, quem é que vai revolver a pedra? Quem vai tirar a pedra? Porque nós queremos botar o óleo nele, mas quem é que nós vamos tirar? Quem é que vai tirar a pedra? Nós queremos colocar o perfume no corpo dele, mas quando elas chegaram lá, a pedra já estava. Não foi para Jesus sair, que Jesus já tinha saído há tempo, foi para ter a facilidade delas entrarem. E quando elas entraram, aí tinha um homem lá pertinho. Os evangelistas narram de diferentes. Lucas fala de 2, Mateus fala de 1, não é assim? Marcos fala de um jovem. Aí eles olharam e disseram, o que vocês estão procurando? Ela disse, se vocês pegaram o corpo do Senhor, diz, aonde é que ele está? Aí o anjo olhou para ela e disse, mulher, eu sei quem vocês estão buscando, mulheres. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou, aleluia. Levante a sua mão se você pode dar glória. Quem tem certeza que ele está vivo? Vivo. Oh, irmãos. Quer ver a prova? Ele diz, veja o lugar onde ele jazia, onde ele estava. E elas foram as primeiras que correram. Elas correram pelas ruas, elas clamaram pelas ruas. E quando encontrou o discípulo, diz, Jesus vive, Jesus está vivo. E ele mandou dizer a vocês que é para ir para a Galileia, ele vai adiante de vós. Eles não acreditaram. Olhe para mim, não ouse falar de Jesus se você não sabe que ele está vivo. A tua boca melar o nome de Jesus sem você ter certeza, especialmente um crente falso ou um crente que diz que é crente e tenta usar o nome de Jesus enganando, o demônio vai te pegar na próxima esquina. Não use o nome de Jesus com falsidade. Não use o nome de Jesus para brincadeira. Jesus, ele está aqui claro, ele está vivo, ele é Senhor. E a maior prova, irmãos, é que pode surgir o demônio que surgir, e você pode dizer, te cala, Satanás, e sai na autoridade do nome de Jesus. Na oração que não seja respondida pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Quem crê no nome de Jesus, diga glória, diga glória. Aí Jesus, ele diz para os apóstolos, ele diz para os discípulos, 11, quantos homens? Mas eles não podiam, bota lá agora, meu filho, eles não podiam partir para o mundo 11 cabras frouxos, 11 cabras incrédulos, 11 cabras que não acreditavam em nada. Andaram com Jesus, viram Jesus falar, mas Jesus diz, vocês não podem pregar evangelho desse jeito. Vocês não podem, essa fé fraca de vocês. Vocês não se lembram daquele filósofo que ouviu D.L. Moody? E aí ele ia no caminho e alguém parou ele e disse assim, mas por que você vai ouvir D.L. Moody pregar se você não crê em Deus? Ele disse, é bem verdade que eu não creio em Deus, mas a forma que ele crê no Cristo que ele prega traz assim um impacto para a minha vida. Tem crente que fala de Jesus tão morto, tem crente que fala de Jesus tão frio, que as pessoas percebem que o Cristo dele é morto. Querido irmão, querida igreja, quem tem Jesus na vida não tem medo de nada. Quem tem Jesus na alma e sabe que ele está vivo nos céus e vive em nós, tem autoridade para pregar o evangelho com ousadia. Deus fala contigo aqui esta noite, Cristo está vivo.
Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Agora preste atenção. Ele está vivo em você? Ele está vivo em você? Ele está vivo em você, moça? Ele está vivo em você, rapaz? Ele está vivo em você, senhora? Ele está vivo em você, obreiro? Se Cristo está vivo em nós, Ele é o combustível certo. E quem tem Jesus, irmão, não para. O melhor combustível é Cristo dentro da vida do crente. E quem tem esse Cristo não para. Só para os irmãos terem uma ideia. Aí Jesus Cristo estava dizendo: vocês só podem fazer missões se vocês forem renovados. Vocês só podem fazer missões se vocês tiverem a verdadeira fé. Observem, coloca lá agora o verso 15. Depois do verso 14, que Jesus disse às mulheres, falaram certo. Vocês ouviram tudo. Olha o verso 15. Olha o verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ao quê? A toda criatura. Olha o 16. Olha o 16 agora. Como é que diz aí? Vamos lá, só a primeira frase. Como é que diz a primeira frase? Vamos lá, bem forte a igreja, para mim encerrar. Como é que diz a primeira frase? Olha para cá. Jesus estava dizendo: não adianta só andar comigo e dizer que é meu discípulo. Não adianta só ver milagre e dizer que é meu discípulo. Não adianta só ver eu curar. Não adianta só saber que eu ressuscitei. É preciso crer. É preciso crer. Olha o que Jesus estava dizendo. É preciso crer. Diga comigo isso bem forte. É preciso crer. Tem igreja que prega que tem que ser batizado para ser salvo. Está errado. Simão foi batizado e foi salvo? Não. Simão não era salvo. Olhe para cá. Há muitos crentes nominais. Há crentes que professam, há crentes que se batizam, há crentes que cantam. Mas você já pode observar, ainda tem essa. Hoje eu tenho ainda de querer saber qual é o hino que me agrada. Irmão, nossa crença é uma crencinha velha farjuta, é uma crencinha velha bagunçada. Tem irmão que na hora que bota um hino, ele diz: eu não gosto desse hino aqui, eu gosto é desse. Eu não gosto dessa mensagem aqui, eu gosto é dessa. Evangelho nunca entrou na tua vida. Quando o evangelho entra, tu tens prazer pelas coisas de Deus. Tem prazer de cantar hino da harpa. Um crente que anda dizendo que hino da harpa é arcaico, é obsoleto, é velho, evangelho nunca entrou em ti, porque aquilo que fala do nome de Jesus Cristo, a palavra dele, se ele está vivo, você glorifica. É por isso que a Bíblia diz: é quem crê. Olha para cá, a Bíblia diz: é quem? Vamos lá, a Bíblia diz: é quem? Porque olhe para cá, você pode ter tudo, mas se você não crê nele, não adianta. Tem gente que acha linda a história. É por isso que eu gosto daquele hino do Osés de Paulo, né? Você ouve sempre o seu nome, sua história alguém já lhe contou. Você viu o filme e até chorou. Quando Mel Gibson lançou aquele filme, eita, era gente chorando, mas era só o emocional. Era só emocional. Chora, aquelas histórias, chora. Irmãos, é tão tal que tem pessoas que dizem: tem que ter o evangelho para o jovem, o evangelho para as crianças, o evangelho para os adolescentes, os evangelhos. Aí pronto. E aí, apesar de tudo isso, a igreja não está crescendo com qualidade como crescia a igreja primitiva. Porque o problema não é só o método do evangelho. O problema é saber quem crê. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? É quem crê. É quem crê. Jesus estava dizendo: se vocês querem pregar o evangelho, não basta ter o título de discípulo ou de apóstolo ou de escolhido. Tem que crer. Tem que crer. É por isso que ele diz: estes sinais seguirão aos que creem. E quem crê no evangelho. Agora prestem bem atenção. O combustível é o evangelho. E eu vou finalizar dizendo duas coisas para vocês. Coloca na tela, irmão. Coloca aí, só para os irmãos terem uma ideia. Pastor Aziel, e qual é o combustível correto para missões? Só são duas coisas que eu quero pontuar aqui. Só duas coisas, pode passar. Duas, eu quero pontuar. Primeiro, o evangelho é o combustível certo para missões, é o evangelho. Por quê? Digam vocês bem forte. Por quê?
O evangelho em amarelo. Vamos lá. O evangelho é o quê? Eu não preciso pregar outra coisa. Eu não preciso anunciar outra coisa. A Bíblia diz em Mateus 1:23, Ele é o Emanuel, Deus conosco. João 1:14, o verbo se fez carne. Vocês sabem qual é a maior bênção? É a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu não preciso pregar outra coisa. Querido irmão, abra a tua boca. Se Cristo está vivo, fale dele para as nações. Fale dele na terra. Fale de Cristo, a obra que Ele fez. Olha aí a obra que Ele fez. Depois você pode ler essas referências. Eu vou citar aqui algumas rapidamente. Ali, João 19:30. E tomando o vinagre, Ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando você lê João 14, 2, 3, a morte de Jesus providenciou as moradas eternas para nós. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos para que onde eu estiver, a morte de Jesus preparou a morada eterna lá no céu de glória para nós. Oh irmão, e o que é que eu vou pregar mais? É só dizer que Cristo morreu por nós. Ele está vivo e Ele tem poder para salvar os pecadores. O combustível da igreja, diga isso comigo. O combustível certo. Vamos lá, o combustível certo é o evangelho. Não bota outro combustível não, que o motor vai bater. Tem igreja que o motor está batendo, ela anda tão fraquinha, os púlpitos estão vazios. Tem igreja que você entra nela, os crentes estão indo embora. E outra coisa, mas também tem igreja que estão lotadas, mas o combustível é de uma graça misturada. Tem gente que compra gasolina baratinha e o que tem misturado nela? Tu já disse como é? A gasolina adulterada. Tem igrejona aí que está lotada de manhã, de tarde e de noite. Diz que é a igreja do milagre, de manhã. Aí quando você chega lá, é só crente do Brasil todo atrás de milagre, como se fosse Romero. E aí na própria cidade que mora, o evangelho é um fracasso. O evangelho é um fracasso. Irmãos, olhe para mim aqui. Olhe para mim que eu vou dizer uma verdade. Imagine um muçulmano. Imagine um ateu, você pregar para ele que foi criado naquela religiãozinha desde criança, e de uma hora para outra ele abrir a boca e dizer assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus disse que até os céus se alegram. É por isso que é o maior milagre, porque aquela pessoa compreendeu pelo Espírito que Cristo Jesus morreu pelos seus pecados. E a partir dali vai viver em Cristo. É por isso, irmãos, eu nunca li na minha Bíblia outro versículo dizendo, eu vos trago novas de grande alegria. Eu nunca li na Bíblia toda que trouxesse alegria para o mundo, a não ser o nascimento de quem? De Jesus. Moisés abriu o mar vermelho, Moisés fez maravilhas, as pragas vieram, mas eu nunca li no Êxodo dizendo assim: houve grande alegria. Eu nunca li. Eu nunca li na história dos reis de Israel: houve grande alegria. Eu nunca li na história dizendo: houve grande alegria. Mas quando você abre a sua Bíblia, em Lucas 2:10, os anjos disseram: eu vos trago novas de grande alegria. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus. Levanta a tua mão e dá glória. Oh, estamos comemorando ontem a independência do Brasil. Hoje comemoramos a independência mundial. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que gritou na cruz: está consumado. Está consumado. Vamos pregar o evangelho. Esse é o combustível certo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu prego por vários lugares e oro a Deus. E eu vejo pregadores, eu vejo cantores
que faz, eu não sou contra, cada um tem seu sistema. Mas eu terminei um dia de pregar. E eu já sou consciente que a minha missão é pregar. Eu já sou consciente. Mas mesmo assim tem dias que a gente é humano e é impactado. Estava pregando numa igreja, e eu pregando, e eu olhando ali, algum irmão mexendo no celular, outro. E aí quando você vê alguém que chega com um lado místico, com um lado de profecia, com um lado, alguém se volta. E um dia eu estava em consagração, e eu fui lá na minha estante, peguei um livro. E quando eu abri um livro para ler, esse autor dizia assim: a palavra é a única coisa que pode libertar um homem. Não deixe nunca de pregar a palavra, porque ela é o que sustenta a igreja. Eu disse: Senhor, tu estás confirmando mais uma vez o que eu sempre quis fazer. Se você não amar isso aqui, o teu evangelho é pobre. Pode ter zoada, pode ter o que tiver, mas se tu não tiver a fé que o teu Cristo vive, não adianta nada. Todo esse combustível vai criar, é o quê? Vai criar, só para vocês terem uma ideia o que é gasolina, o combustível adulterado. Nós temos aqui o carro da igreja. Um dia botaram combustível adulterado, até hoje nunca prestou. Aí eu fui pregar em Parauapebas com o carro da igreja. Quando cheguei lá, o carro eu abastecei. Na hora que abastecei, o rapaz disse: o carro não anda mais, só ia com 50. Eu tive que deixar o carro lá. Até hoje está lá. Porque queimou a bomba, e só a bombazinha para ajeitar é R$9.000. Aí o rapaz disse: o que é combustível? Adulterado. Tem crente aí que já está adulterado faz tempo. É por isso que você é crente para evangelizar, ele só anda, que eu disse para o irmão do carro. Eu disse: irmão, chuta. Ele disse: chutar como que ele não anda? Está bem aí ele. Ele disse: pastor, aqui não passa de 50. Tem crente que não passa de 30. Tem crente que não passa de... porque o combustível não presta. É o combustível dele, é o combustível da ideia dele. Agora, quem tem combustível do Espírito Santo de Deus... oh, glória a Deus. Quem pode dar glória? Sabe o que foi que Jesus Cristo disse em João 3,8? O vento sopra onde quer. E o que mais? E ouve a sua, mas não sabe, e nem assim é quem é nascido do... Sabe o que João estava dizendo? Ninguém segura crente que nasce do Espírito. A vida dele é mistério. Eita glória! Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Agora, para o combustível estar certinho, qual é a segunda coisa? Qual é? É crer. Porque o que é que promove salvação? O que é que promove salvação? Olhem para cá. O que promove a salvação é só a pregação do evangelho. Se eu não pregar evangelho, quem é que vai ser salvo? É por isso que em Romanos 10, Paulo disse: a palavra está perto na tua boca e no teu. Essa é a palavra da fé, que se confessares ao Senhor Jesus com a tua boca, serás salvo. Você só é salvo se a palavra entrar na tua vida. É se você crer. Quando Paulo estava lá em Filipos, que o carcereiro, Atos 16, ele levantou meia-noite, já havia passado de meia-noite, e ele foi para tirar a vida, mas quando Paulo olhou pela luz da vela ou do lampião, que ele pegou a espada para se matar, Paulo disse: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí ele pegou a lâmpada e foi aonde Paulo, e quando ele viu que o Paulo tinha liberdade para fugir, tinha liberdade para ser solto, mas Deus tinha usado aquela situação só para salvar o carcereiro e a família, aí ele olhou para Paulo e disse: senhores, o que eu faço? Irmãos, hoje a maioria das pessoas que vêm para a igreja é dizendo: se Jesus resolver meu problema, eu vou ser crente. Se Jesus me der um carro, eu vou ser crente. Se Jesus resolver o meu problema, a minha mulher voltar para mim, eu vou ser crente. Ele pode resolver, mas esse não é o alvo dele.
O alvo dele é a nossa salvação. Olha o carcereiro, o que eu faço? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Oh, glória a Deus. Quem glorifica? Quem tem certeza que é salvo? Quem aqui tem certeza que é salvo? Oh, glória a Deus. John Stott dizia que evangelho sem a salvação é como um corpo sem alma, é como um carro sem combustível. Não vamos deixar de pregar o evangelho. Gente, igreja, o evangelho é quem nos torna perfeitos diante de Deus. O evangelho tira o que não presta. O evangelho nos santifica. O evangelho nos purifica. Vocês sabiam, há 20 anos atrás, está aí o irmão Raimundinho que sabe, os crentes pegavam folheto. Não tinha negócio de tarde de libertação, não tinha negócio, nada disso. Eram os crentes todo dia evangelizando e chegava para o maior pecador e dizia: Jesus quer te salvar. Sabe como era que a maioria dos crentes evangelizava? Aonde tu vais passar a tua eternidade? Era assim ou não era? Hoje ninguém quase escuta mais crente falar isso. Onde tu passarás a eternidade? Era crente pegando os versículos da Bíblia sobre salvação e falando de salvação. Hoje não, isso acabou, ninguém prega mais isso. Ninguém prega mais isso. Até os nossos convites são diferentes. Tem gente que vem aceitar Jesus, ele não vem, eu já vi, ele não vem aceitar Jesus reconhecendo ele como perdoador de pecados. É como solucionador de problemas. Aí mexe com o emocional, e quando é no outro dia que você vai visitar, ele diz: não, eu fui só à frente para receber uma oração. Do jeito que ele vem aqui para receber a oração, ele busca o búzio, ele busca o tarô, ele busca a magia, porque para ele o que der certo para a vida dele é o que ele pega. Evangelho não é isso. Evangelho é mostrar que tu és um pecador miserável e que sem Deus tu passará a eternidade sem a salvação. Evangelho é você olhar para a cruz e entender que Jesus Cristo te amou e te deu a vida eterna. Evangelho é entender João 3,16. Citei vocês agora para nós encerrarmos a mensagem. No 3, 1, 2, 3. Coloca na tela, irmão, esse versículo aqui. Observem bem. Observem bem. Coloca aí na tela. Só para os irmãos terem uma ideia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Oh, irmão, se Ele deu o Filho dele, unigênito, para o quê? Para que todo aquele que nele não, mas o quê? Olha o que Jesus disse em Marcos: quem crê e for, será? Olha o que ele está dizendo aqui: quem nele crê não vai perecer. Vira aí para o teu irmão, pergunte para ele: tu crê em Jesus? Pois você não vai perecer. Você não vai perecer. Pode ter idas e volta, pode ter revolta, pode ter turbulência, tu pode morrer de câncer, tu pode morrer de doença, tu pode morrer do que quiseres, mas tu não vai perecer, tu não vais perecer. Oh, aleluia. Não pereça, mas tenha a vida eterna, vida abundante, vida feliz, vida feliz. Um dia desse eu acordei de madrugada, querendo ouvir aquele hino. Quando eu era jovem, eu cantava no coral, e aí o coral cantava ao som do Evangelho, e eu um dia desse fui ouvir esse hino, chorei muito, porque o som do Evangelho é o melhor combustível para a igreja. Vamos continuar assim, meus irmãos. Mas eu quero te dar um conselho aqui. Chama Jesus para a tua vida. Diga assim: Jesus, eu quero sentir
a tua vida em mim. Eu quero crer como o carcereiro creu. Eu quero viver o verdadeiro evangelho.